Quantas histórias tem a história? Muitas começam aqui, neste gigante geográfico que foi durante milénios o centro do mundo, de civilizações e grandes impérios. Um lugar assim, esculpido por Deus. Lindo demais. Um país de fé e memórias sobrepostas, que se cheira, saboreia. Muito bom, gostoso. Docinho, docinho. Viajamos no tempo e pelo tempo. Vamos à Turquia. Como os gatos que a habitam, Istambul é feita de várias vidas. A antiga Constantinopla foi capital de dois grandes impérios, o bizantino e o otomano. Foi sede da Igreja Ortodoxa e, durante tantos outros séculos, trono do Califado. É aqui que começamos esta viagem, na Rainha das Cidades. Parece que a gente está dentro de um livro de história, né? Me sinto realizado, nunca pensei que eu estaria aqui. Então hoje estar aqui é uma realização de vida. Seguimos os passos de Banu Akoi, é a guia turística local. Usem em cada visita a vossa imaginação. Um pouco de empatia temos que fazer com todas as pessoas que viveram aqui, para poder entrar na atmosfera com mais facilidade. Uma atmosfera de luxo e poder, mas também de sofrimento e intriga. Estamos no Palácio de Topkapi. É uma autêntica cidade dentro da cidade. Este palácio foi a residência dos sultões durante 400 anos. Foi construído logo após a conquista de Constantinopla pelos otomanos, em 1453. É impressionante assim, saber o quão antigo é. Nosso país não tinha nem sido descoberto. Um dos locais mais visitados do palácio, o harém. Uma gaiola dourada para centenas de mulheres, onde o amor, a inteligência e a intriga eram moedas de sobrevivência. Não eram mulheres apenas decoravam o quarto do sultão, eram mulheres de nível alto de cultura, poder falar de política, poder ter uma ideia, dar, não é conselhos, mas da maneira feminina. Com a derrota otomana na Primeira Guerra Mundial, perde-se o brilho do grande império. Constantinopla prova, mais uma vez, o sabor amargo do declínio. Na Istambul de hoje, há quem diga que persiste uma melancolia coletiva. Orhan Pamuk chama-lhe Uzun, o estado de alma da cidade que carrega as cinzas de um tempo glorioso. Mas na paisagem a opulência do passado não se esconde, ostenta-se. Grandes palácios otomanos, fortalezas, os ialis, as mansões típicas da era dos sultões, pintam as margens do Bósforo. Estou amando o passeio. Muito gostoso, que lugar gostoso. E ainda fomos contemplados pelos golfinhos. Os golfinhos partilham estas águas com todo o tipo de embarcações, dos tradicionais vapor aos petroleiros que atravessam o Bósforo em direção ao Mar Negro ou ao Mediterrâneo, ponto estratégico da geopolítica global. Estamos a atravessar o estreito do Bósforo que rasga a cidade de Istambul. Esta cidade vive entre dois continentes, Ásia de um lado, Europa do outro. Quase a totalidade da Turquia fica no continente asiático, apenas 3% está na Europa. E é na pequena parte europeia de Istambul que fica o coração da antiga Constantinopla. É para lá que vamos. Santa Sofia é um dos edifícios mais simbólicos da cidade. É o centro de gravidade de todos os impérios que por aqui passaram. Foi o coração da Igreja Ortodoxa, a maior catedral do mundo durante quase 1000 anos.
com a chegada dos otomanos, foi convertida em mesquita. Enormes painéis islâmicos erguem-se ao lado de mosaicos cristãos. No teto, à espreita, a imagem da Virgem Maria, com Jesus Cristo. Para quem vê pela primeira vez, uma emoção. Especialmente como cristão, bastante. Os ventos da Revolução Republicana de 1923 transformaram este edifício num museu, símbolo de uma nova Turquia laica. Em 2020, o governo conservador de Erdogan reverteu-a novamente a mesquita, um sinal dos tempos. Poucos metros separam este gigante bizantino do seu espelho otomano. A mesquita azul é a afirmação do poder dos sultões, uma composição de cúpulas azuis e minaretes que sobressai no horizonte. 1100 anos depois, foi construída esta mesquita maravilhosa em frente, logo, justo em frente da Basílica de Santa Sofia. Ainda por cima com 2 minaretes a mais. Era uma rivalidade no sentido. Nós, muçulmanos, também, em frente da Basílica de Santa Sofia, de um monumento tão importante da humanidade, deixamos um monumento importante pura da religião muçulmana. É muito diferente, é muito grandioso, né? E você conseguir entender cada símbolo do porquê do gradil, o porquê das luminárias, o porquê da escadaria para o céu, é muito, muito interessante. A religião muçulmana, para mim, é assim, uma coisa assim um bocado fechada, uma coisa um bocado hermética e permite-me perceber um bocadinho mais da filosofia de vida deles, não é? Um mergulho na fé e nas crenças de uma cidade e de um país que tenta o equilíbrio entre a modernidade e a tradição. Foi impressionante, por exemplo, conhecer a Mesquita Azul, foi impressionante a Hagia Sophia, a Cisterna, que é uma outra obra de engenharia maravilhosa, o que fizeram lá, 80 mil metros cúbicos de capacidade, tudo que fizeram. A 12 metros abaixo do solo subsiste a cisterna de uma grande basílica construída entre os séculos III e IV. Hoje é um lugar de visita e exposições. Está a reconhecer o lugar do thriller Inferno de 2016 à espionagem de 007. James Bond já navegou por aqui de barco. Não fosse Istambul, porta entre o Oriente e o Ocidente, um dos grandes palcos da espionagem mundial. I can see everything M said about you is right. Why I stay in this mad business? Hollywood limitou-se a confirmar a história. Regressamos à superfície. O som lembra-nos onde estamos. Mais de 90% da população da Turquia é muçulmana, do ramo sunita, mas desde 1924 que o país se assume como um Estado laico, marco histórico e político no mundo islâmico. Religião é importante, a fé é importante, respeitamos. Aqui pode chegar uma mulher moderníssima como você e rezar, acreditando de todo o coração, e também uma mulher que cobre a cabeça mais tradicionalista, mais fundamentalista pode chegar. Estamos no bairro de Ayup, lugar de peregrinação para os muçulmanos. Ayup, que era um amigo do profeta nosso Muhammad, ou Mahoma, como você chama, e foi martirizado durante uma invasão para Constantinopla dos árabes no século VII e foi enterrado neste bairro. Por este motivo, um bairro sagrado, muito famoso. Há um certo prestígio em ser enterrado aqui, ao lado dos sultões e príncipes da história. Há um funeral a decorrer. Essa religião muçulmana, ela tem muitos valores. Eu só não gosto muito por causa da diferença homem e mulher. Mas eu adorei. Aliás, foi o mais diferente do que eu já vi na minha vida. Olha essa música. É música de sofrimento, de dor, né? Eu falo que a Turquia é abissal, é profunda.
Das profundezas da fé às superfícies inquietas dominadas pelo comércio, Istambul é uma cidade de contrastes. Há uma energia inesgotável nas ruas de Taksim, autênticas montras de sabores, uns mais tradicionais, outros mais coreografados. Madam Lady? Hoppa! Hamle baba! Hamle baba! Merhaba, Shakira dans. Tak! Thank you. Hoppala! Abi! Esta praça é fantástica, aqui um centro de encontro da população mais jovem, podemos dizer que é a parte moderna da cidade, onde muita coisa aconteceu, nomeadamente na parte central temos um monumento que foi erguido para celebrar a Revolução e a República da Turquia em 1923. Uma praça icónica, espelho de ambiguidades. Mais do que uma praça, Taksim é um termómetro político. Aconteceram aqui grandes revoluções, manifestações contra o governo e pelo menos desde 2013, dos grandes protestos de 2013 nesta praça, que não é possível realizar manifestações. Estão proibidas nesta praça simbólica que, como podemos ver, está agora cercada pela polícia. Política à parte, Istambul respira-se também nos aromas que a atravessam. A cor e os cheiros concentram-se neste edifício do século XVII, o mercado das especiarias. Vou levar o cheiro para São Paulo. Predomina a hortelã, não é? We came from Brazil. Portugal. Bom dia, tudo bem? Experimenta. Experimenta. Quero levar açafrão, canela, paprika. E vamos ver. Talvez um chá. Um chazinho. Apesar da popularidade do café, foi o chá que se tornou sabor do dia-a-dia. É muito incrível. Sabe a frutos vermelhos. Ou sabores, porque há muitos e para quase tudo. I have detox tea, diabetes tea, cholesterol tea. This is all different. Look, smell one, that one. Oh, it smells like flowers. Exactly, more soft in the lemon one. This is relaxed tea, more nice slurping. Há estrada suficiente para pôr a teoria à prova. Partimos em viagem. São 450 quilómetros até Ankara, capital da Turquia. É aqui que começa a história da Turquia moderna. Ankara foi a sede do movimento nacional turco, os revolucionários republicanos que lutaram pela independência depois do Império Otomano ter sido dividido entre as potências estrangeiras após a derrota na Primeira Guerra Mundial. Há um nome e uma figura que se repete aqui na Turquia. Registrem. Mustafa Kemal Atatürk, o pai dos turcos. Fundou a República da Turquia em 1923, logo após a queda do grande Império Otomano. Estamos no mausoléu de Atatürk. Símbolo da identidade nacional, é aqui que se realizam muitas cerimónias oficiais. Aliás, várias escolas estão em ensaios para o Dia da Soberania Nacional e da Criança. Uma data instituída por Mustafa Kemal Atatürk, o primeiro presidente da República da Turquia, que fez por transformar os restos do Império Otomano numa nação moderna, secular e industrializada. A reforma do laicismo é uma reforma que foi o começo de outras reformas de modernização, uma preparação de outras reformas. Segunda reforma, a abolição do califado. Também o alfabeto árabe foi substituído pelo latino em 1928, aumentando a taxa de alfabetização. E as mulheres passaram a poder votar. Com a reforma do vestuário, com reforma de liberdade de votar, de ser votada, em 1934, a mulher entrou na política. Atatürk tornou-se praticamente uma figura de culto, mas governou com pulso de ferro. Das polémicas deportações em massa de gregos à repressão do povo curdo. A construção de uma identidade turca unificada provocou feridas de algumas delas por sarar.
Há demasiada história para caber numa só narrativa. 6 por 5 euros, mal del ojo para la suegra. Talvez seja este o verdadeiro segredo turco, com um olho no futuro, mas o outro sempre guardado pela tradição. Despedimos-nos de Ankara, seguimos viagem para outras paragens. A gente sempre sai de uma viagem de um jeito diferente. É indescritível, só por isso. Nunca imaginei que fosse desse jeito. Lugares difíceis de imaginar, onde a natureza parece ter esculpido o impossível. Estão perdidas? Perdidos de amor. País de grandes impérios, do bizantino ao otomano, onde os caminhos são quase tão antigos quanto a humanidade. Aqui a memória desdobra-se em civilizações antigas e tradições com infinitas voltas ao tempo. E a fé, como a história, sobrepõe-se, nunca desaparece. Vamos à Turquia. Cinco da manhã, o sol ainda nem nasceu. Saímos do hotel em direção a um descampado. Estamos na Capadócia, na Anatólia Central, a 290 km de Ankara. Agora é a hora da verdade. Viemos aqui para isso, afinal, né? Incrível. Preparam-se os balões. Os cestos, uns maiores que outros, estão espalhados no solo, presos a enormes lonas que se vão erguendo à medida que o ar aquece. Tudo a postos para a viagem. O fogo é o motor da contemplação. No céu, centenas de outros pontos coloridos pintam a tela, com o sol à espreita. Centenas de pessoas acordam de madrugada para ver isto. É um espetáculo mais icónico aqui da Capadócia. Somos 30 neste balão que sobrevoa chaminés de fadas e vales esculpidos pela natureza durante milhões de anos. Don't worry, don't worry. Levanta a perna para ficar mais leve. You can touch. Já lá vamos ver de perto, por agora. Aproveitamos um pouco mais este cenário, inesquecível para quem o vive. Slowly, slowly climb up now 850 meters. Sem velocidade nem solavancos, flutua-se na calma absoluta. E agora? Vamos por aqui lá? Qual é o caminho agora, menina? Depois de uma hora de passeio e muitas fotografias tiradas, descemos, de volta à terra. Foi muito bom, foi extraordinário, foi essa experiência única. Muito bom, impressionante, é uma emoção única na vida que todo mundo tem que ir para fazer. Eu senti um gelinho na barriga, né? Mas foi muito bom, bem tranquilo. Saúde! O dia começou cedo, mas ainda há muito para explorar na Capadócia. O que vimos de cima, vamos descobrir por dentro. Que é geladinho. E tem uma acústica impressionante. Você já pensou se você tem um filho para você levar na escola, na natação e tudo mais, você subir e descer isso? Que lindo. Estas rochas vulcânicas esculpidas pelo vento e pela chuva foram casas e abrigos durante séculos. Esta é a vila de Ushizar. É indescritível, só por isso.
Nunca imaginei que fosse desse jeito. É algo que você não consegue descrever. Simplesmente isso. Maravilhoso. E romântico também. Realmente é interessante imaginar como é que as pessoas conseguiam fazer uma vida normal, com os tetos tão baixos, sem casas de banho, sem água corrente. Alguns destes abrigos são hotéis de luxo e adegas de vinhos vulcânicos. A paisagem rochosa e árida mantém-se e a 5 km daqui encontramos Gorem. Outro tesouro que atrai milhares de turistas pelas formações rochosas de milhares de anos, mas também pelo inusitado mosteiro cristão que remonta ao século IV. Estamos num centro religioso muito importante do cristianismo. Sendo um centro religioso, eles formaram capelas, igrejas, refeitórios, porque viviam juntos aqui. Estão aqui mais de 12 igrejas rupestres, cada uma com frescos bizantinos que retratam histórias sagradas da Bíblia. Estão perdidas? Não. Perdidos de amor. Perdidos de amor. Na Capadócia, com certeza. Mas as surpresas da Capadócia vão para lá do que está à vista. Aqui na Capadócia temos uma Capadócia na superfície e outra que está debaixo escavada, como os ninhos de formigas. Entramos na cidade subterrânea de Oskonak. Uma complexa rede de túneis desdobra-se a vários metros debaixo da terra. É o equivalente a um prédio de 8 a 15 andares, mas para baixo. Todas as casas em cada vila tinham uma ligação a esta cidade escondida. O motivo principal era a defesa, numa altura em que bizantinos e árabes se gladiavam pela Anatólia. Cada túnel que entrava na cidade subterrânea tinha uma porta, um sistema de porta, a Pedra do Mont, que era uma porta que se trancava por dentro. A minha geração lembra-se muito bem, tinha uma série do nome Flintstones. Estima-se que a cidade pudesse abrigar cerca de 60 mil pessoas durante períodos de cerco, que podiam durar 3 meses. Como diz os gregos, os pensadores gregos, me dê uma alavanca e um ponto de apoio que eu mudo o mundo de lugar. Falamos de uma obra de engenharia militar dos anos 600, descoberta por acaso há pouco mais de 50 anos. Isso nos dias de hoje já não seria tão simples fazer com todos os acessórios e equipamentos que nós temos. Eu nem consigo imaginar como eles faziam naquela época. Então, realmente, eu sou engenheiro, então para mim isso já me impressiona muito. Uma realidade que parece render-se à imaginação. Depois de um dia a explorar os segredos da Capadócia, a noite é de festa. Turca, claro. Um espetáculo que percorre cada canto da Turquia através da dança, da música, do ritmo. Diferentes regiões, diferentes compassos. Em cada uma destas danças pulsa a memória de milhares de anos de tradição. Vibrante, fluida, sincronizada e também sensual. E neste país de contrastes, também a dança pode ser terrena e sagrada. Como este rodopio infinito e hipnótico, que representa a chamada dança sema, um ritual místico que simboliza uma viagem espiritual divina. A prática foi fundada pelo poeta e filósofo sufi islâmico Mevlana Rumi. Fazemos uma vénia ao entrar. Visitamos o mausoléu de Mevlana. Estamos em Konya, a 250 km da Capadócia. Mevlana nasceu em 1207 na Ásia Central, mas foi aqui, em Konya, que viveu e morreu. É ainda hoje uma figura central do sufismo islâmico
e por isso este mausoléu tornou-se um lugar de culto, memória, ensino e peregrinação para os muçulmanos. Um lugar de fé. When you enter any worship places in any Islamic country, especially, for example, mosques, you wouldn't see on the ceiling drawings or images, and that's because God is out of our imagination. We can't imagine Him. A fé. Sempre a fé nesta viagem que quebra preconceitos e nos questiona. Acho que quando a gente viaja, a gente conhece mais um pouco do mundo e da gente mesmo, né? Porque a cada lugar que você passa, você vai tendo determinados sentimentos que você achava que nunca existiriam. Né? Mudam os sentimentos, a paisagem e também os sabores. Em Konya há um prato típico que se destaca, etlik ekmek, simplificando, uma espécie de pizza longa e fina com carne picada, especialidade da casa. Combustível para a viagem que temos pela frente. São 420 km até Pamukkale, na região do Egeu, no sudoeste da Turquia. É um cenário improvável e quase ilusório. Em turco, Pamukkale significa castelo de algodão e não é difícil perceber porquê. Parece neve, mas não é. Antes, pelo contrário, a água que desce pelas colinas está a mais de 35 graus. São formações calcárias que se estima que existam há 15 mil anos. É a cidade, né? Linda, né? Você encontrar isso aqui, você começa a viajar no tempo. O espaço é amplo e turistas estão por todo o lado. Uns molham os pés, já os mais pequenos não resistem aos mergulhos, apesar de desaconselhados. No mesmo complexo destes terraços quase reais, há mais história para descobrir. As ruínas de Hierápolis, cidade sagrada, estão à vista. Esta era uma cidade conhecida pelas águas consideradas medicinais, um lugar de cura, de tal forma que se diz que Cleópatra mandou construir uma piscina natural. Ainda hoje existem colunas romanas debaixo dessas águas. É uma beleza muito diferente, né, de tudo que a gente viu, porque junta história, né, com as ruínas, enfim, e com um presente da natureza, que são essas formações calcárias, né, essas águas maravilhosas. A cerca de 200 km de Hierápolis, uma outra metrópole greco-romana, uma das mais importantes, resiste ao tempo. Caminhamos entre as ruínas da cidade de Éfeso, uma cidade antiga, das mais bem preservadas do mundo. E estamos a falar de uma cidade grega que remonta ao século X a.C. e que depois se tornou uma das mais importantes e maiores cidades do Império Romano. E ainda hoje estão aqui erguidos verdadeiros tesouros da história. Ao fundo da rua Curetes, a principal avenida da cidade, surge a grande atração turística, a Biblioteca de Celso, uma obra-prima romana de 17 metros de altura. Foi uma das bibliotecas maiores do mundo antigo, a terceira biblioteca maior com 12 mil volumes, pergaminho. Antes, toda esta parte era coberta de terra. Estas peças encontraram debaixo da terra, escavando. Como uma quebra-cabeça, vocês podem dizer. Está dando um número, juntando, e uma fachada que levantaram no total em 60 anos, mais ou menos. Apenas 35% desta metrópole está descoberto. Os trabalhos arqueológicos continuam a revelar novos segredos a cada ano. Cidade cosmopolita, uma das maiores do mundo antigo, Éfeso tornou-se também um importante centro religioso no início do cristianismo. Estamos de volta à fé. Subimos ao topo do Monte Cureços, muito próximo de Éfeso, para chegarmos à nossa última paragem. A casa da Virgem Maria, Mãe de Jesus. Acredita-se
que a Virgem Maria terá vivido os últimos anos da sua vida nesta região, nesta casa, que foi para onde ela veio nos últimos anos da sua vida. Foi trazida por São João Evangelista. Ele fez uma promessa a Jesus na cruz que protegeria a sua mãe. Desta casa de pedra pouco resistirá do tempo em que Maria aqui viveu, fugida das perseguições aos cristãos. Mas isso talvez pouco importe. Os lugares vivem da energia, do que cada um deseja que não se apague. É a segunda vez que eu venho aqui, é uma paz, é um sentimento muito bom. Não dá nem para explicar. Faz-me lembrar Lourdes, Fátima, é muito emocionante mesmo. A viagem dobra-se sobre si mesma. Dos deuses aos impérios, das crenças às tradições, a Turquia desenha-se em camadas. Chegamos ao fim da caminhada. O fim que também é o início do que ainda há para explorar. Por uma vida não é suficiente conhecer o que existe, né? O que existe da história que conta de onde a gente veio, que a gente não sabe, né? De onde veio, para onde vai, mas a gente vai ter uma ideia, né? Qualquer que seja a ideia, da Turquia fica o imensurável. As histórias de que é feita a história. Agência Abreu, um mundo à sua espera.